Y en esta oportunidad tenemos el gusto de tener a Sandro Schallwein. Espero haberlo pronunciado bien, Sandro, quien es brasileño y egresado de la Universidad de perdón, que la chuleta se me perdió. Catarina. Ajá, de la Universidad Federal de Santa Catarina y doctor en Ciencias Agrarias por la Universidad de Göttingen en Alemania. Y ha sido profesor visitante en el Departamento de Sistemas, actualmente Escuela de Ingeniería e Innovación de la Open University en Milton Keynes. Es profesor titular de la Universidad Federal de Santa Catarina en el posgrado en agrosistemas, vinculados fundamentalmente a pensamiento sistémico y práctica sistémica. Has trabajado en el ámbito de la adaptación al cambio climático y es miembro del Consejo de Directores de la Organización Mundial de Sistemas de Cibernética, así como editor asociado de la revista Kibernetes. Sandro, además de ser una persona, todas estas credenciales, yo puedo decir abiertamente que Sandro es una persona con una muy buena, muy buena llegada entre las personas que tienen la suerte de conocerlo y de compartir. Es como dijera el poeta, es un hombre amable. Total que Sandro, bienvenido a este encuentro con amigos, a- para escucharte sobre el tema de universidad y territorio, un tema muy sensible porque usualmente nosotros cuando nos acercamos a la universidad y la ponemos en clave del territorio, es al revés, es el territorio en clave de la universidad. Es decir, el territorio que va a la universidad a ver cómo les resuelven sus problemas. Aquí esperamos ver con Sandro lo que significa la compleja relación entre universidad y territorio. Sandro, bienvenido y adelante. Graças, Alejandro, por esta introdução. Eu vou falar em português, né? Porque me sinto mais à vontade em falar em português. Estou entre amigos, né? Me sinto assim entre amigos e amigas, mas é mais fácil falar em português do que falar num portunhol castiço, né? Num portunhol enferrujado. Então, vou falar em português. Quero agradecer ao convite para estar aqui nessa tarde. É um prazer muito grande poder ver a todos vocês, né, de tantos lugares diferentes, e para dar continuidade nessas conversas que já começamos há uns 4 meses atrás, né, com o José Luiz Rosses e depois com a Eva. E eu quero começar, eu não quero fazer uma longa explanação, mas eu quero começar explicando, eu acho, um pouco a minha participação aqui num tema que não é um tema que eu me dedico como investigador, não é um tema, ainda que me interesse muito, né? E não é um tema que que eu trabalho seguidamente. Mas em dezembro de 2022, Ricardo Barreira me telefonou para me fazer esse convite e para falar aqui sobre universidade e território. E eu não tinha como dizer não ao Ricardo. Como é que eu ia dizer não ao Ricardo? Depois eu pensei, bom, é quase que uma irresponsabilidade querer falar de um assunto com o qual eu não trabalho. Então, não sou um expert no assunto, não sou um especialista nesse assunto, e eu acho que aí tem uma diferença para aquilo que o José Luiz Rosses falou, né, com Universidade, Presente e Futuro, e a Eva, que falou sobre a universidade e a comunidade, porque nos dois casos eles estão bem diretamente envolvidos com esses assuntos. Mas eu aceitei esse desafio de falar sobre universidade e território, até porque na sexta-feira, viernes, eu completo 30 anos como docente da universidade, e então eu acho que é um desafio importante pensar ao longo desse tempo, né, como eu vejo essa relação entre universidade e território. Eu espero que vocês, se não todos, mas alguns tenham conseguido ver o texto que eu preparei, que não é um texto muito longo, evidentemente, e eu não quero fazer uma apresentação de todo esse texto, mas eu quero destacar alguns pontos nesse texto que me parecem relevantes para nós conversarmos, né? Entendo que o nosso objetivo aqui é a gente poder conversar e talvez ligar, né? Ligar tudo isso
universidade, presente e futuro, universidade, comunidade, universidade e território. Bom, no texto que eu preparei, eu comecei com um assunto que eu dou muita importância e que acho que é uma pergunta bem importante e que, de certa maneira, está presente em tudo que nós já falamos aqui, que é a pergunta: para que servem as universidades? Eu vi essa pergunta pela primeira vez num livro de um professor do Reino Unido, Stefan Collini. Ele tem um livro com esse tema. Para que servem as universidades? E recentemente eu estava vendo um podcast também em que a pergunta era essa: para que servem as universidades? Principalmente dentro de um modelo neoliberal em que muitas vezes as humanidades, de maneira geral, são desconsideradas. Então, sobretudo quando se pensa nas humanidades, é uma pergunta que me parece bastante relevante. E quando nós queremos conversar sobre esses assuntos que estamos conversando, eu acho porque nós queremos refletir sobre o papel da universidade, e eu diria de uma maneira geral, não só na relação com o território e com a comunidade, mas de modo mais geral da relação da universidade com a sociedade, ou qual é o lugar da universidade nessas sociedades, ou na nossa sociedade contemporânea. Então, eu acho que quando nós queremos conversar sobre a universidade e o território, ou quando nós queremos conversar sobre a universidade e a comunidade, o seu presente e o futuro, também é uma forma, para mim, pelo menos, de analisar a universidade na sua relação com a sociedade. E acho que essa pergunta, para que servem as universidades, nós podemos responder essa pergunta de muitas maneiras diferentes. Eu acho que universidades podem servir a propósitos muito diferentes. E ela tem certamente servido a esses propósitos, sobretudo dentro, eu quero reforçar um pouco isso, dessa visão neoliberal, né? A educação, inclusive, vista como commodity, por exemplo. Só que quando nós olhamos para a relação universidade-território, é muito comum a gente entender, ou ser entendido, que quando se instala uma universidade numa região, o propósito seria promover o desenvolvimento dessa região. Então, acho que isso é um aspecto muito importante, que eu quero retomar no final do que eu quero dizer aqui. Bom, esse então é um ponto. Para que servem as universidades? Do ponto de vista da relação universidade e território, a universidade serviria para promover o desenvolvimento de uma região, quando não se confunde desenvolvimento com crescimento econômico. Bom, mas a Eva, quando nós estávamos agora, antes aqui, conversando um pouco, ela falou exatamente de toda essa relação, né? Comentou essa relação universidade, comunidade, território, e, de fato, eu acho que é difícil querer separar essas coisas. Esse é o primeiro ponto. É muito difícil querer separar universidade, comunidade, universidade e território, que é o ponto 2 do texto que eu preparei. E isso porque, e eu acho que, se eu me lembro da conversa que nós tivemos quando a Eva fez a sua apresentação, isso porque a relação universidade-comunidade ela se realiza a partir da consciência do lugar. Ela se realiza a partir da consciência do território. Não é? Então, por isso que é difícil separar isso. Não é? Ou seja, o território contextualiza a relação universidade-comunidade. Né? Então, nós temos que levar em consideração, não é, essa relação. Eu até procurei colocar isso numa figura, não é, que é uma figura que eu tentei transformar de maneira circular, que era normalmente apresentada de maneira linear, né, nessa relação universidade, comunidade, território. Eu pensei, não, vamos colocar isso de maneira circular, né, que eu acho que faz mais sentido. E mais ainda, procurei mostrar isso
de uma maneira que eu chamo de um enquadramento sistêmico, quando a gente vê que em que, por exemplo, a universidade está, o que eu chamo, eu não sei como diz isso, como é que isso pode ser entendido em espanhol, mas que a universidade está aninhada, como se um ninho, né, aninhada dentro da comunidade, e a comunidade e a universidade, por sua vez, aninhadas no território, né? Então, exatamente para mostrar a complexidade dessa relação, que eu acho que nós estamos tentando tratar aqui. Além disso, um ponto que me parece importante também é nós não nos esquecermos que essa relação, além de complexa, ou exatamente por ela ser complexa, ela é muito dinâmica no tempo. Ela pode assumir contornos e intensidades muito diferentes ao longo do tempo. Essa relação, né? Ela não é dada de uma vez por todas, ela pode aumentar, ela pode diminuir, ela pode ficar, né, mais forte ou mais fraca. Até porque, normalmente, quando a gente fala quando a gente lembra, né, de território, de certa maneira, nós assumimos que o território é dado, de que ele existe. Não é assim? A gente imagina que o território já é, vamos dizer assim, fixo, ele é dado, ele é existente. Ou seja, de que ele é geograficamente situado. Só que também território pode ser uma propriedade emergente de uma relação. Então, ao mesmo tempo, eu acho que esse é o ponto, ao mesmo tempo que a universidade precisa estar ancorada num território, e aí eu usei essa relação de acoplamento entre o território e a universidade, o acoplada, né? Esse acoplamento também que existe entre universidade e comunidade, esse acoplamento pode fazer surgir não só novos territórios, mas um outro elemento que eu acho que é tão importante, que é o que, eu não sei se existe deve existir esse conceito em espanhol, que é o conceito de territorialidade. Que talvez territorialidade seja mais importante do que território, ou tão importante quanto território. Por quê? Porque a territorialidade ela expressa relações sociais que são desempenhadas pelos atores sociais no território a partir da relação com a universidade, ou seja, a relação dos atores sociais que estão no território com a universidade gera essas territorialidades que são uma característica humana, né? Então, essa é a importância que eu vejo na relação, que como essa relação entre os atores sociais que estão no território com a universidade geram essas territorialidades que são uma característica humana, né? Me parece que é um aspecto bem importante, a da territorialidade. Bom, adiante. Então, o território não é somente e necessariamente um lugar geográfico em que uma universidade está instalada, que é como a gente normalmente enxerga isso. Eu diria assim, o mais normal. Talvez todos vocês conheçam essa expressão, o mapa não é o território, né? Então, o território da universidade pode ser muito diferente do mapa. E como eu disse ainda há pouco, né, o território pode ser um fenômeno emergente da presença da universidade e na sua relação com uma comunidade, e que tem uma intervenção e que pode ter sobre essa localidade uma intervenção bastante transformadora. Então, acho que o primeiro ponto aqui não dá para separar universidade, território e comunidade. Né? Eu acho que é importante nós olharmos a relação complexa que existe entre esses elementos. De toda maneira, eu vou tentar focar agora um pouco melhor, apesar disso que eu acabei de dizer, dessa relação universidade e território.
Saiu no ano passado um livro no Brasil, inclusive com esse título, um livro que chama exatamente assim, A Universidade e o Território. E o que a gente percebe nesse livro, e a discussão que é tratada nesse livro, é que quando se fala especificamente universidade e território, sempre está se olhando para a relação entre uma instituição de ensino superior, que pode ser uma universidade ou não, e a região onde ela está inserida. Aí eu retomo o tema do início aqui, que era exatamente a questão do desenvolvimento regional. Ou seja, a preocupação, então, é como é que uma instituição de ensino superior, ou uma universidade, né, seria capaz de promover desenvolvimento regional. Quando não, na verdade, ou quando não está se falando em promover crescimento econômico, não exatamente transformação social. Eu acho que esse é um ponto importante, porque muita da discussão acaba não fazendo uma distinção, ou em algumas das discussões acaba não fazendo uma distinção entre essas duas coisas. Ou seja, se assume quase sempre que a dinâmica socioespacial de um território, né, de uma localidade, e essa dinâmica é afetada ou modificada pela presença de uma instituição de ensino superior e de que essa instalação, né, de uma instituição de ensino superior é capaz de inaugurar novas formas de interação com o território. Ou seja, assume-se que a universidade seria capaz de fazer uma mediação de uma dinâmica relacional para promover transformação social, e ao promover transformação social, também transformação territorial, e se nós falarmos em desenvolvimento com um viés emancipatório, né? O que é assumido nesses casos de projetos de desenvolvimento regional. E, pelo menos no Brasil, esse é um argumento muitas vezes usado em projetos de expansão das universidades. Eu acho que muitas vezes, mesmo o sistema federal, ou o sistema público, digamos assim, de universidades no Brasil, justificou a sua expansão com base nesses projetos, ou nessa capacidade que a universidade teria de promover desenvolvimento regional. Eu fiz, para dar conta disso, eu tentei fazer no texto uma figura, que é a figura 5, né? Em que mostra assim a relação, que eu tento mostrar, que eu chamo de múltiplas espacialidades da relação universidade e território, em que tem uma hora que a universidade, no desenho, né, na figura, é menor do que o território, tem uma hora que a universidade pode ser igual ao território, ou então o território estaria dentro da universidade. E tem uma situação que eu acho que eu não explorei aqui no texto, mas e eu até quero voltar a falar depois, que é nessa relação universidade e território, que é o caso das universidades à distância. A pergunta, então, é qual é o território e como é que se dá essa relação para aquelas universidades que operam à distância, com ensino online, com ensino à distância. E eu vou falar daqui a pouco nas questões de enraizamento ou desacoplamento, né, que me parece um aspecto muito importante. Ou seja, essa poderia ser o caso, por exemplo, de que o território é igual à universidade, né? A universidade está em todo o território o tempo inteiro. Nós temos uma outra situação, assim, bom, eu acho que o Alejandro está colocando o texto. Nós temos uma outra situação que tem o caso dos campos avançados também, porque o campus pode ser entendido como sinônimo do território também. É a figura 5 que eu estou me referindo. Né? Né? Eu tenho a figura B aí, né? Eu acho que essa figura B e quando eu fiz ela, eu não tinha pensado assim, mas eu acho que ela pode retratar isso para o caso das universidades à distância.
que eu quero voltar a falar daqui a pouco um pouco, né? Porque se a gente pensar assim, qual é o território de uma universidade que opera à distância? Existe essa relação? Ou essa relação, bom, certamente ela vai assumir outros contornos, mas eu acho que nesses casos é o próprio, né? A universidade e o território se confundem. Ou seja, assim como existe um território de influência da universidade, também existe uma influência do território sobre a universidade, né? Ou seja, o território pode retroagir sobre a universidade, transformando essa universidade e ajudando a conferir, então, uma dinâmica territorial. Ou seja, não é só a universidade que pode promover desenvolvimento regional e ter um efeito sobre um território, mas o território também pode retroagir sobre a universidade e determinar essa dinâmica. Então, visto assim, né, essa relação universidade e território, né, eu acho que ela tem um papel muito importante, o que eu chamo de uma centralidade, né, na dinâmica da produção do conhecimento, né? Então, a dinâmica da produção do conhecimento ela seria, então, assim, afetada por essa relação universidade e território. E é importante a gente pensar, não é, que isso que eu acabei de falar, da retroação do território sobre a universidade, ela acaba por gerar, de certa maneira, modelos de universidade. Vamos pensar assim, ó, um modelo, eu botei aqui, né? Depois nós podemos conversar sobre isso, mas assim, ó, a universidade alemã como sendo diferente da universidade britânica, como sendo diferente da universidade francesa, como sendo diferente da universidade americana, diferente da universidade latino-americana, exatamente por conferir essa identidade territorial. Então, as universidades têm identidade territorial por conta da ação do território sobre a universidade. Eu quero ir. Tem mais dois pontos que eu quero tratar, já falei demais, mas um deles eu acho que que eu chamei de alienação territorial das universidades, ou seja, quando as universidades se desenraizam, né, quando elas perdem o seu acoplamento com o território e com a comunidade. Porque é o seguinte, assim, a mera presença de uma universidade num território, eu acho que não é condição suficiente, não vai ser condição suficiente para desencadear efeitos virtuosos duradouros, né? Até pode não acontecer, né? A universidade promover desenvolvimento ou promover territorialidade. Talvez seja até uma falha sistêmica, visto assim, das universidades. E é interessante porque o argumento neoliberal, eu diria assim, que existe para quando a universidade se aliena do seu território, ou quando ela é percebida, né? Alguém tem que percebê-la assim, de que isso seria resultado do fato de que a universidade não conseguiria se conectar com a estrutura produtiva da região onde ela está inserida. Bom, mas primeiro que a universidade me parece que não tem só essa obrigação, né, de se conectar com a estrutura produtiva da região, produtiva entendido aqui no sentido econômico, né? Tem outras propostas da universidade também. Assim como ela pode ter dificuldades, ou poderia ter dificuldades, de se conectar com algum lugar, na medida em que a universidade é pensada para tratar de problemas universais, de questões universais, e que essas questões não poderiam ser adaptadas, digamos assim, ou que elas poderiam ser decodificadas para a realidade local. Por isso que eu acho importante que a necessidade de pensar formas para evitar esse desacoplamento ou esse desenraizamento da universidade com o território. E aí entra um aspecto que me parece muito importante, que são políticas públicas, entendendo a educação e a universidade como um bem público,
né? Porque nós podemos pensar várias maneiras de garantir, né? Ou de promover, de estimular essa relação entre a universidade com o território através da inclusão das sociedades locais, né? Então, tem várias coisas que nós poderíamos pensar para isso. E uma das questões importantes, eu acho que são políticas públicas para favorecer o ingresso de estudantes na universidade e que são oriundos do território. No brasileiro, né, eu não sei como é que é o caso dos outros países latino-americanos, mas no caso brasileiro, a política de cotas, eu acho que ela teve uma, um papel bastante importante nisso. Assim como pode acontecer o contrário, né? De novo, se eu penso no caso das universidades à distância, será que as universidades à distância, e retomamos a figura dentro de a pouco, elas estão realmente ligadas a um território? Né? É, como é que, porque a universidade à distância, né, se a gente pensar, ela tem um ingresso de estudantes de muitos lugares diferentes, e isso pode vai mudar essa relação, ou vai fazer com que essa relação seja bastante diferente. Por isso, um ponto que eu acho importante e que nós quase sempre, me parece, não discutimos é o papel e a importância dos discentes, né, dos estudantes, nessa relação universidade-território e na relação universidade-comunidade. Eu acho que os estudantes podem servir ao propósito, né, ou são importantes, digamos assim, para facilitar esse processo de enraizamento de uma universidade ou de uma instituição de ensino superior em um território, até porque os estudantes são os representantes legítimos, digamos assim, do território onde essa universidade se encontra, porque os estudantes, então, eles vão garantir, digamos assim, essa indispensável participação da sociedade, né? Ou vão garantir, né? Vão facilitar que ocorra essa aproximação e essa comunicação da universidade com a sociedade. E, de novo, né? Isso pode ser favorecido, pode ser promovido por políticas públicas, né, de acesso de estudantes à universidade. E para concluir agora, e para a gente começar a conversar, eu acho que tem muita coisa que nós podemos conversar, eu vou dizer o seguinte, que eu acho que a importância de a gente abordar aqui na nossa conversa essa relação universidade-território ou universidade-comunidade está exatamente porque é uma possibilidade de a gente pensar, desencadear, promover práticas de ensino-aprendizagem de caráter territorial e que podem transformar uma realidade social. E eu acho que aqui nós temos um exemplo bom, né? Se eu fico pensando no exemplo da Universidade de Ibagué, pelo que o professor, né, pelo que o Afonso Reis já nos contou aqui, eu acho que é um bom exemplo disso, né? De como que as práticas de ensino-aprendizagem, a maneira como eles pensaram a atuação da universidade, né, tem fortemente esse caráter territorial para transformar uma realidade social. Ou seja, se a gente reconhece essa importância dessa relação, né, nós teríamos que pensar também em formas de ensino-aprendizagem que podem levar a uma outra forma de pensamento, a uma outra epistemologia, né, para promover a transformação social. E eu quero terminar voltando à minha pergunta inicial, para que servem as universidades? Né? E eu acho que reforçar esse vínculo universidade e território é essencial para a gente, para nós, né, resistirmos a essa perda de orientação em que nos encontramos como sociedade, já que, para mim, as universidades servem ou deveriam servir para promover o bem comum. Né? E para promover o bem comum, e eu vou tomar emprestado aqui uma expressão do Latour, né? Para promover o bem comum, a universidade precisa literalmente aterrar, né? Fixar pés em um lugar,
porque só assim eu acho que ela será capaz, né? Nós, como sociedade, seremos capazes de suportar, né, tudo aquilo que o futuro reserva para nós. Então, Alejandro, eu acho que tentei fazer assim, um breve apanhado daquilo que eu fui capaz de pensar sobre essa relação universidade e território, né, para que nós, então, para tentar animar essa conversa nossa aqui sobre esse tema que me parece tão relevante. Tá? Então, é isso por enquanto, Alejandro. Obrigado, Sandro. Muchas gracias. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y comentarios. Yo quisiera solamente sacar a propósito de lo que acaba de presentarnos Sandro, que una idea que me llama la atención es la idea de la alienación con respecto al territorio. Y pensaba el caso de lo que es las universidades a distancia, que uno podría pensar que la universidad a distancia no están enraizadas en el territorio. Y no obstante, habría que ver, dado que tú le das el giro con respecto al papel que juegan los estudiantes, ver hasta dónde el estudiante es el mecanismo por medio del cual esa universidad a distancia entra a arraigarse en un territorio de manera totalmente distinta. Y probablemente nosotros no tenemos manera de poder, no tenemos la mirada, quizás no tenemos los lentes para poder ver qué tanto de ese impacto se da. Porque me parece, y aquí entra ya en juego parte de la dificultad de la territorialidad latinoamericana, que es bastante diversa, compleja, más allá, por ejemplo, de lo que uno podría suponer es la territorialidad inglesa, en la que uno entiende, por ejemplo, la Open University, que prácticamente es una universidad que te forma con cursos a lo largo y ancho del territorio y uno no siente que hay una mayor diversidad. Pero cuando uno ve, por ejemplo, la complejidad territorial y de la territorialidad que puede haber en países como los nuestros, ahí quizás la universidad a distancia tiene muchísimas cosas todavía que atender porque la diversidad queda totalmente oculta detrás de programas que pueden ser considerados uniformes, homogéneos, para resolver o atender una heterogeneidad que nos desborda, ¿no? Entonces, Uhum, quería exato. solamente señalar ese aspecto porque sí creo yo que los estudiantes juegan un papel importante, pero muy probablemente el modelo de universidad, por ejemplo, las universidades a distancia van a tener que hacer ajustes importantes para el caso particular nuestro, ¿no? Y Uhum, yo creo que la experiencia COVID-19 y lo que se denominó el proceso de enseñanza-aprendizaje virtual nos demostró que la presencialidad, lejos de ser un accesorio, es casi que fundamental a la hora de entender la problemática de nuestros estudiantes y la problemática que las universidades tienen que atender, en particular en sus territorios, ¿no? Yo creo que ese es uhum, otro tema que es importante atender allí porque me parece que hay elementos de cuidado. El otro tema que quería llamar la atención en tu presentación, Sandro, es la idea de promover el bien común. Y usted uhum, dice aterrar, o sea, hacer tierra, enraizarse. Y ese uhum, proceso de enraizamiento en las universidades, yo creo que tiene dos posibilidades al menos, la que atino yo a ver acá. Uno fue el proceso de enraizamiento que hay de la universidad como un agente externo que entra e interviene en el territorio y hace de ese territorio objeto de su estudio, pero no uhum, lo hace sujeto de su proceso de enseñanza, aprendizaje y de investigación. Y la otra, obviamente, sería la contraparte de esa. Y es una universidad que decide que entra a la territorialidad con una postura quizás un poquito más modesta, y es entender que le corresponde aprender de esa territorialidad, aprender de lo que esa cultura le demanda, lo que esa cultura se pregunta y lo que esa cultura se responde para enriquecer el proceso de que la universidad se va construyendo. Entonces, yo siempre creo que ahí hay un tema de mucho interés y es, ¿qué nos interesa? ¿Abrir las universidades para que entren los territorios o abrir los territorios para que las universidades se desplieguen? Hola. Ese comentario, dejo ya la escena puesta para los comentarios y preguntas, sugerencias, incluso hasta invitaciones de quienes quieran participar en esta charla. Adelante. Ajá, Eva. Es una provocación que hace Sandro y que yo me encanta, porque en realidad
si hablamos de complejidad y si hablamos de universalidad, que es la universidad, evidentemente lo que estamos abriendo es un espacio de una profunda reflexión a qué universidad nos estamos refiriendo, porque lo que yo estoy escuchando desde mi propia experiencia, de lo que plantea Sandro y de lo que conozco a partir de mi propia experiencia con distintas universidades, es que todavía esta pregunta de qué sentido tiene la universidad en la comunidad del territorio no está planteada, porque las universidades en general se organizan alrededor de las carreras que un conjunto de personas deciden de que son necesarias para ese territorio y para esa comunidad. Y no, y Alejandro plantea esta cuestión, o sea, ¿es un objeto de estudio la sociedad o la universidad se mete en el territorio para ver qué necesita? Y yo diría, ¿y qué pasa si la comunidad ingresa en la universidad? Ingresa de distintas formas, como estudiantes, como profesores, pero no ingresa como comunidad, como organizaciones sociales, no ingresa como municipio, no ingresa como las distintas organizaciones que se encuentran en territorio y que no ingresa. Lo que hace de pronto es pedir auxilio a la universidad, por ejemplo, una Cámara de Comercio e Industria o una municipio o otras instituciones que puedan acontecer, pero no ocurre esa articulación en la cual se escuchen mutuamente para generar quizás un nuevo espacio, quizás no planteárselo desde la perspectiva solamente de la constitución de carreras, que muchas veces, vuelvo a decir, en base a mi propia experiencia, están en la mente de los académicos y que creen de que efectivamente es necesaria esa carrera en ese territorio. Por otro lado, los territorios, Sandro lo plantea en su escrito y lo dice también con lo que pude entender, pero como yo leí el escrito, es esta cuestión de que el territorio no es solamente el territorio que se encuentra, donde se encuentra la universidad. La universidad puede extenderse a distintos territorios y eso, si la universidad escucha esa territorialización, puede generar transformaciones que a mi juicio son imprescindibles que se produzcan en la universidad. La universidad tiene una historia larga de alejamiento de la universidad de su sociedad, creyendo de que estaba en la cúspide, digamos, y bajaba allí su sapiencia, hasta hoy que se pregunta efectivamente el sentido, la dirección y el para qué la universidad. Creo que esta invitación provocadora que nos hace Labdis y que seguramente continuará en conversaciones, espero, ansío, sueño de que nos permita generar una propuesta, no sé si es una propuesta, no sé, una conversación compleja de la cual probablemente surjan nuevas posibilidades. Porque, perdonen y termino ahora para dar lugar a otros, por supuesto, porque yo los miro a ustedes, a muchos los conozco, y resulta que todos nosotros provenimos de las experiencias de hace muchos años en universidades y por lo tanto estamos atravesados por esa experiencia. Cuando empezamos a escuchar otros que no pertenecen a la universidad, que pertenecen a organizaciones, nos pasan cosas que nos cuestionan y nos interpelan a aquellos que provenimos de la universidad. Y me parece que ese es un punto apasionante para poder seguir atravesando. José Luis. José Luis Roses. Y May Silva, después. Adelante, José Luis. Bueno, gracias, Alejandro. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Sandro por promover esta reflexión, que como vos trataste de ser, conectarlas con las charlas. A mí me despertó
tu texto y mucho más ahora también la presentación, algunos temas que a lo largo de la vida docente, sobre todo en la gestión universitaria, con mucha frecuencia están ausentes. Yo creo que lo que vos has puesto es esa primera pregunta, ¿para qué sirve una universidad? Que es la misma que yo planteé al inicio. Yo creo que esa es una pregunta que tenemos que tenerla siempre presente, porque recién Eva decía que todos provenimos de historias, pero me parece que esas historias, con todos los siglos que tiene una universidad, deben ser revisadas a la luz de la evolución y de la complejidad del mundo actual. Y vos propusiste una definición que la voy a tomar. Me parece que es acertada como para arrancar, que es para qué sirve una universidad, vos decís, para promover el desarrollo de la región. Pero usando una palabra que vos me enseñaste, más infelizmente, mi amigo Sandro, quiero decirte que a partir de esa definición tendríamos que ver varias cosas, porque primero vos definís con certeza, que quizás una interpretación muy directa, semántica del territorio, nos llevaría a pensar a que lo más inmediato que pensamos es un lugar geográfico, y ese es un error absolutamente total, porque como vos decís, y todos los que participamos de pensamiento sistémico sabemos que, como lo hemos propuesto acá, lo hemos propuesto como un fenómeno emergente, yo diría que del propósito. Y yo quisiera hablar eso en tu análisis, que me parece muy rico. La definición de territorio es muy difícil decir si no podemos entender y repasar casi cotidianamente cuál es el propósito de esta universidad que estamos analizando, cualquiera sea. En la experiencia argentina, lamentablemente, en los últimos años ha habido una explosión, que ahora se ha ido atenuando, de creación de universidades cuyos propósitos son dudosos, y no voy a extenderme en el tema porque eso llevaría a situaciones más localistas que posiblemente para los colegas no tienen mucho sentido, pero donde esencialmente el concepto del propósito no tiene sentido a lo que estamos analizando nosotros. Y cuando vos decís el propósito, a mí me parece muy importante entender casi desde un origen y casi con un concepto absolutamente de diseño sistémico, ¿cuál es nuestra área de influencia? Y cuando digo área de influencia, estoy diciendo el área del conocimiento o el área de influencia que queremos impactar con lo que estamos desarrollando. Esa visión axiológica, hoy, creo que ya se ha perdido en la mayoría de las universidades. La mayoría de las universidades hoy las estamos viendo como suma de facultades, cátedras, conocimientos que pueden haber sido útiles en un momento dado, pero que muchas veces a la luz de replantearnos para qué sirve, debería ser, me parece, cuestionable. Y por eso creo que a ese concepto, me parece, lo llamaría territorialidad, porque ese sí es el concepto donde podemos influir. Y eso le alcanza también, creo, Sandro, y a todos, me parece que también a las universidades de distancia. Las universidades de distancia son un fenómeno muy importante, no lo podemos dejar de pensar, y más creciente, y que tienen también un concepto de influencia, hacia dónde quieren llegar. Y el concepto de influencia más amplio es la globalidad. Y pensar la globalidad con todas las dificultades que recién se comentaban de las diferencias de criterios. Y para concluir mi aseveración de lo que vos y lo rico de lo que has traído al análisis, yo quisiera decirte que en los años que me ha tocado dirigir una universidad, como siempre uno ha tratado de buscar relaciones virtuosas de esas universidades. Y en el caso mío, estaba muy ligado con la tecnología, con la innovación. Y quisiera decirte que si yo quisiera responder, creo que contemporáneamente y adecuadamente el concepto de para qué sirve una universidad,
yo lo he visto perfectamente reflejado en algunas universidades ubicadas fundamentalmente en áreas tan lejanas para nosotros como Corea e Israel, donde uno llegaba a esa universidad, preguntaba a las autoridades ese propósito, y claramente ese propósito estaba identificado y en general absolutamente vinculado con la competitividad del país. Y por lo tanto quiero cerrar con esto, que si me dijeras para qué sirve una universidad y sobre todo en un sentido moderno, quisiera decirte que lo más virtuoso que he visto de ejemplo son aquellos que han construido toda una identidad y un concepto de territorialidad vinculado fundamentalmente con un propósito tan importante como la competitividad de un país, generando fundamentalmente diferencias sustanciales. Así que te agradezco la reflexión sobre territorialidad, pero me parece que sí que es un buen tema, como dice Eva, para seguir conversando, porque esto tiene muchísimas interpretaciones. Gracias, mas no infelizmente. Gracias. May Silva y Bruno Gerardino. Sandro, yo Sí, supongo que, perdón, gracias. May, discúlpame. En algún momento, Sandro, si quieres hacer algún comentario, siéntete libre, ¿ah? Não, graças. Não, não, já falei um montão. Vamos, ao final eu posso fazer um comentário, Ok, porque... Tá bem? Ao final. está bien. Ok, May, adelante. Sí, muchas gracias, colegas, por mover el pensamiento en estas conversaciones, como siempre se da, en esta relación horizontal de amigos que he aprendido a construir con ustedes. Mi pregunta, luego yo no leí el texto, pero escucharlo a Sandro siempre me lleva a mi norteña vida en el norte del país, pero puesta en el extremo sur de Latinoamérica y con una noción de bicontinentalidad como la que tenemos en Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Hoy nos toca construir una universidad con muchas dificultades para pareciera pocos estudiantes, por lo que su rentabilidad puede ser baja. Sin embargo, el valor que tiene es estratégico para este país y para este continente. La responsabilidad que tenemos como docente es poder plantearnos estas instituciones como instituciones culturales de la sociedad que son y que en realidad promueven nuevas subjetividades. Esta reflexión que estoy haciendo se inicia en un proyecto de extensión universitaria con estudiantes trabajando las economías populares en un programa de extensión universitaria, ya que no se piensa a la investigación científica vinculada a la extensión universitaria. Y en estas construcciones de puentes, como en su momento decía Eva en sus charlas, nosotros nos propusimos construir estos puentes entre los actores de la economía popular, por dar un ejemplo, donde se encontraban cooperativas recuperadas de trabajadores, cooperativas de trabajadores, de fábricas recuperadas, porque se debe señalar aquí, y muy marcadamente, al margen, que el neoliberalismo trajo esto, que cuando el capital o los empresarios no estuvieron de acuerdo con la rentabilidad, dejaron una fábrica montada y se fueron a montar una fábrica a otro lugar que tenía mayores promociones económicas. Los trabajadores quedaban en este lugar, quedaban en su territorio, quedaban en su querencia, donde habían decidido hacer la vida. Por eso, pensando más desde líneas de el buen vivir, como Latinoamérica está haciendo llegar estas expresiones, haciendo sentir estos nuevos decires, por ahí podríamos pensar a estas instituciones culturales ya no tan solo como promotoras de la competitividad de un país, sino como instituciones con las que construimos nuevos territorios que impactan en nuevas subjetividades.
La experiencia que me está dando esto de trabajar desde las economías populares, quiero marcar o subrayar que hay silencios que las universidades se encargan de guardar celosamente bajo sus baldosas, bajo sus pisos, diría yo, y levantan los modelos más homogéneos o preponderantes. Así que yo tan solo quiero agradecer siempre la posibilidad de conversar con amigos y desearles que, digamos, pronto puedan ustedes estar con nosotros y así compartir este territorio que fue destinado para el confinamiento y sin embargo se pensó desde la vida. Aquí es donde se han modificado esas políticas establecidas para este destino y se siguen modificando en estrecha relación con su ambiente. Así que agradecido y a la espera de que llegue muy pronto nuestro encuentro, deseándoles una buena bienvenida. Gracias. Gracias, May. Bruno Gerardino y después Marcus. Gracias, saludos a todos y a todos, gran abrazo. Sehr interesante, Sandro. Vielen Dank, muchas gracias por tu presentación. Yo tengo también preguntas que pueden ser interesantes, para mí por lo menos son, como para reflexionarlas. Hay dos cosas que me parecen interesantes que pudiéramos pensarlas en términos como más desde la perspectiva maturaniana, por decirlo de alguna forma, ¿no? Dado que hoy por hoy las universidades de alguna manera se vieron impactadas por el tema del COVID y empezamos a hacer clases virtuales de alguna manera y nos dimos cuenta al poco andar que de alguna manera tenía sus dificultades, que preferíamos las clases después presenciales, y después cuando volvimos a clases presenciales, algunos se quedaron con las ganas de seguir en virtualidad. Entonces ahí hay algo que empezó a pasar también, ¿no? Y por lo tanto, mi reflexión al respecto de lo que planteaba Sandro es, si yo lo observo desde lo que queremos conservar, vale decir, ¿qué queremos conservar cuando hablamos de una universidad, por ejemplo, presencial? O eventualmente una universidad híbrida o virtual. ¿Será que queremos conservar lo mismo o queremos conservar algo distinto? Se me ocurre que tal vez, si es que estamos teniendo o queriendo tener una definición única de diversidad, eventualmente tendríamos que encontrar aquello que queremos conservar tanto en una universidad presencial, híbrida o virtual. O, en caso contrario, si queremos conservar cosas distintas, seguramente la identidad de esa universidad va a ser una universidad diferente en cada caso, digamos, ¿no? Y por otro lado, bueno, hacerse esa pregunta a mí por lo menos me pone como del lado de la pregunta por el propósito que hablaba recién por ahí José Luis, ¿no? Yo creo que preguntarse por el propósito tiene que de alguna manera estar relacionado con aquello que queremos conservar, en cada caso, del tipo de universidad que tenemos. Y por otro lado, también me hago la pregunta, ¿qué pasa con alguien, por ejemplo, un estudiante de Singapur que quiere tomar clases en la Universidad de Buenos Aires, o de Ushuaia, o la Universidad de Santiago, o la Universidad Austral de Valdivia, en fin? Yo digo, ¿en qué caso podríamos hablar ahí entonces de aquello del territorio? ¿Cuál sería el territorio? ¿El territorio lo trae ese estudiante de Tailandia, Singapur, o qué sé yo, o de Australia, en fin, que quisiera, por ejemplo, tomar una carrera y en ese contexto también agrego otra pregunta más, digo, bueno, ¿y cómo sería entonces en ese caso el acoplamiento estructural o acoplamiento a secas que hablaba Sandro, ¿no? ¿Y cómo sería entonces ese acoplamiento
en caso de ser una universidad presencial o híbrida o eventualmente solamente virtual, ¿no? ¿Cómo sería ese lugar? ¿Cómo podríamos hablar de un lugar si estamos hablando de presencialidad, virtualidad o una universidad híbrida? Tengo la sensación, y tampoco tengo ninguna certeza de lo que estoy diciendo, pero me da la impresión que las universidades van a tender a ser más bien universidades más híbridas que solo presenciales o solo virtuales, digamos, ¿no? Esa es la sensación que tengo, ¿verdad? Más allá de que existen efectivamente universidades que son solamente universidades virtuales. Pero bueno, esas son un poco las preguntas que yo me hago, ¿no? O sea, el tema de la identidad, qué queremos conservar cuando hablamos de cada uno de esos tipos y perfiles de universidades. ¿Será que queremos conservar lo mismo o eventualmente estamos queriendo conservar cosas distintas? Por ejemplo, en un caso de universidad virtual, eventualmente pudiera haber un interés meramente comercial, por ejemplo, ¿no? Y entrar en un juego básicamente de cómo obtener recursos ya desde el extranjero, porque localmente no es posible obtener esos recursos y por lo tanto pudiera ser eso una instancia para recopilar y apilar dólares y dólares que permitan hacer funcionar universidades que, por una parte, las universidades tienen sus accesos de fondos privados. En caso, por ejemplo, en Chile también las universidades del Estado tienen formas de recopilar dinero, precisamente, por ejemplo, en la Universidad de Santiago tienen las carreras vespertinas, por ejemplo, donde ahí les entra mucho dinero. Y por otro lado también pudiera ser que eso también sea un mecanismo para abrir el, comillas, mercado de las universidades que finalmente instalan este merchandising virtual, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que tengo más dudas, preguntas, muy poca certeza. La única sensación que tengo es que tal vez las universidades van hacia lo híbrido, y ahí yo me hago la pregunta un poquitito, bueno, ¿cuál es el lugar? ¿Cómo se da ese acoplamiento? ¿Y cuáles serían aquellos elementos que queremos conservar en tanto en cuanto el tipo de universidad que se está queriendo instalar? Eso, gracias. Gracias. Marcos, por favor. Sim. Sandro, muito prazer em ouvi-lo e em vê-lo. Tenho só uma pergunta. Você, quando falou sobre a relação território-universidade, você ressaltou as dimensões econômica e social. Agora, eu queria ouvir algo. Você poderia discorrer um pouquinho sobre a relação em nível cultural e a relação em nível ecológico? Para responder já? Yo creo. Boa tarde, Marcos. Grüß Gott. Assim, são muitas perguntas e eu não tenho resposta para todas essas perguntas. E talvez para responder a pergunta do Marcos, eu preciso começar pelo que falou o José Luiz. Assim, para que servem universidades, né? Essa resposta que tem no texto não é necessariamente a minha, é como normalmente se vê quando se discute a relação universidade e território. Então, imaginar que a universidade serve para o desenvolvimento, né, para o desenvolvimento regional, é o que normalmente a gente encontra. Eu mesmo acho que universidades deveriam servir para promover o bem comum. Nós podemos discutir depois o que é o bem comum, né? E que tem a ver fortemente com o enraizamento da universidade em um território. E o Bruno, meu amigo Bruno, fez uma série de perguntas que eu claro que não tenho resposta, né? Mas eu diria assim, o que queremos conservar? Nós só podemos querer conservar uma certa dinâmica relacional. Ou eu diria até melhor, talvez,
Nós só podemos querer conservar uma certa qualidade que nós buscamos nessa dinâmica relacional, seja a universidade híbrida, presencial, ou à distância. Não é? Eu quis evitar, eu não botei, Bruno, a palavra, eu só botei a palavra acoplamento, né? Mas me lembrei do acoplamento estrutural, claro, por isso que eu botei a palavra acoplamento no texto. E eu concordo com o Bruno de que a questão de propósito, para que serve a universidade, tem que estar relacionada para aquilo que nós queremos conservar. Pensando, inclusive, que a universidade, por definição, praticamente é uma instituição conservadora, né? De outras coisas, talvez, mas eu concordo com isso e não tenho uma resposta. Agora, aí eu chego na questão que o Marcos aponta, né, da relação cultural, ecológica. Sim, Marcos, tu tem toda a razão, eu não abordei esse aspecto, mas ele, sem dúvida nenhuma, está presente, e eu acho que a resposta tem que levar em consideração o que o Bruno disse. O que nós queremos conservar na universidade, seja ela o modelo que for? Tem que levar em consideração, evidentemente, também a questão ecológica e a questão cultural. Mas eu não tenho uma resposta específica, Marcos, me desculpe, eu não sei, entende? Mas eu sei que elas são evidentemente importantes e que elas fazem parte do território. Porque o território, se o mapa não é o território, então, se o território não é só geográfico, o território também é cultural, o território também é ecológico, né? Então, eu acho que essas dimensões, essas são dimensões do território, podem ser entendidas como dimensões do território. O território tem uma dimensão cultural. E, certamente, na dimensão cultural, o território de uma universidade latino-americana pode ser diferente do que uma universidade anglo-saxã ou uma universidade voltada só para o mercado. Então, eu acho que a parte cultural e a parte ecológica são dimensões desse território e que precisam ser conservados. Graças. Maria José. Muito obrigado. Posso continuar mais uma? Me parece que a parte ecológica está subdesenvolvida. Eu vi muito poucos exemplos onde isso já funciona bem. Mas um exemplo eu vi, eu quero, I want to share it with you, é a Earth University em Costa Rica. Porque você deve conhecer, eu suponho, mas lá os estudantes realmente não têm todas as disciplinas lá, mas tem engenheiro agrícola, agrônomo, e esses estudantes trabalham diretamente numa fazenda que faz parte que tanto faz parte da região como da universidade. É uma universidade bem pequena, só 500 estudantes, mas de altíssimo nível. Obrigado, Marcos. María José. Tienes apagado el micrófono. Então, boa tarde a todos. É sempre um prazer para mim. Eu quero agradecer aos organizadores dessas conversações, porque eu fico feliz cada vez que eu sou convidada. Nem sempre tenho podido participar, muitas vezes tenho ficado só ouvindo, mas isso não significa que eu não esteja participando também de alguma forma, né? Agradecer ao Sandro por uma apresentação que desencadeou em mim tantas inquietações e me motivou a falar dessa vez. Então, eu quero pontuar para você, Sandro, que você começou falando da impossibilidade de separar
universidade, comunidade e território. Eu acho que a separação desses temas criou para você uma armadilha, porque você distinguiu essa impossibilidade, mas você tentou responder ao tema do território como se ele pudesse ser separado, né? Eu acho que isso essa separação desses temas é um resquício da nossa forma de pensar tradicional, né? De analisar em partes os todos complexos. Essa impossibilidade, para mim, ficou evidente quase no final da sua fala, quando você falou assim do papel dos discentes. Você falou eles são legítimos representantes do território. E, na hora, eu pensei, do território ou da comunidade? E, então, eu fico pensando que eu sinto falta do observador. Eu fico pensando aqui comigo que a gente está nessas conversações, a gente corre o risco e cai nessa armadilha de pensar em realidades reificadas, como se a universidade existisse lá, independente da minha distinção, como se a comunidade estivesse lá, independente da minha distinção e das nossas distinções todas, quando nós conversamos, né? Como se o território estivesse lá, independente das minhas distinções, né? Quando você falou, Sandro, do tamanho do território e do tamanho da universidade, eu fiquei pensando, quem define o tamanho do território? Quem define os limites do território onde a universidade deve estar aterrada? Né? Então, só para completar essa minha reflexão, que eu quis compartilhar com todos, quando você cita o Korbisky, que falou que o mapa não é o território, essa afirmação dele preserva a realidade independente do observador, mantém aquela possibilidade de vários olhares sobre uma realidade que existe lá. Mas a gente sabe que depois o von Foster corrigiu essa afirmação e falou: o mapa é o território para cada um de nós, né? E se a gente conversa e chega num consenso, a gente vai definir o que é o território onde essa universidade está aterrada, o que é essa comunidade, o que são os sistemas sociais diversos que constituem a comunidade, que pode ser o entorno da universidade, né? Então, eu fico pensando que a gente, talvez, não sei, é difícil a gente assumir como forma de ver o mundo, seja qual for a situação em que a gente se encontre, seja qual for o tema do nosso estudo, seja qual for o objeto da nossa conversação, a gente manter essa proposta, esse convite, né, que eu distingo, que foi feito para mim pelo Maturana e pelo von Foster, né, e que é esse convite para a gente estar sempre pensando que a realidade emerge para cada um de nós como observadores. Sandro, eu queria ouvir de você como é que você me escuta, porque eu fiquei aqui muito na dúvida se eu ia falar ou não, mas eu falei, sabe por quê? Confiante na sua forma de me entender. Tá bem? Obrigada a todos. Alejandro, eu posso só rapidamente comentar o que a Maria José falou? Bom, eu entendo que sim. Bom, Maria José, muito obrigado pelo teu comentário. E eu estou de acordo com o que você falou,
E eu não usei a palavra observador aqui no meu texto, talvez de maneira deliberada, mas porque eu me vejo como observador disso, evidentemente. E eu fiquei pensando, sabe, aquelas figuras que eu coloquei no texto, né, como distinções minhas. São as Claro. distinções que eu faço, né, a respeito dessa relação. Né? E eu, no final, eu vou pegar só um exemplo dessa questão do estudante como representante legítimo do território, porque eu estava querendo valorizar o que me foi o convite que eu recebi para falar sobre universidade e território, até porque entendo que, para um observador, na distinção que ele faz de um território, ele pode distinguir dentro desse território várias comunidades diferentes. Uhum. E todos os estudantes dessas comunidades diferentes dentro de um mesmo território são todos, para mim, representantes legítimos desse território distinguido por alguém. Né? Eu até tinha, numa versão anterior, um pouco mais, quando eu estava preparando isso, porque eu confesso que eu inventei essas coisas como distinções minhas, porque eu não as conhecia também, não. Eu tive que pensar sobre isso. E acabei tirando um pouco essa palavra do observador diretamente, mas ela está indiretamente, pelo menos, né, quando eu tento falar dos fenômenos emergentes, por exemplo. Né? Porque a distinção é uma emergência, né? que ela só surge no ato da distinção. Qualquer distinção é um fenômeno emergente que surge na distinção. Então, eu concordo contigo, eu acho que sim, que nós caímos na armadilha, mas eu quero te dizer para ti que, apesar da armadilha, eu estava consciente da armadilha. Pelo menos isso, eu estava consciente da armadilha. Mas ela, muitas vezes, não é que ela não é inescapável, mas muitas vezes você tem que, acho eu, considerá-la por conta de que esses conceitos todos são, de fato, reificados. Uhum. Todos os conceitos são reificados. E eu, quando eu usei o mapa não é o território, eu fui olhar o que o Bateson fala sobre isso, Uhum. no O Statutory Korbisky Ecology e o of Mind. Bateson acatou, né? A definição do Korbisky. Exato. E foi lá que eu fui. Então, assim, mas então eu vou usar. Mas a minha intenção era, ao usar essa expressão, o mapa não é o território, exatamente para lembrar que cada um pode fazer uma distinção diferente. Uhum. É claro, no momento que eu distingo, mas cada um pode fazer uma distinção diferente. Né? Que cada um vai fazer. Mas tem mais gente querendo falar, talvez depois a gente possamos retomar isso. Yo voy a tomarme la atribución de que como estoy dirigiendo el debate, yo voy a poner a hablar a gente que no ha hablado, que no ha levantado las manos, pero que yo quiero que hable, que es Juliana. Juliana, vos hizo un comentario en el chat. Quisiera, por favor, que si pudieras comentar sobre eso, porque estabas dialogando con Bruno, pero por el chat. Pero prefiero que lo hagas en vivo, en voz, de viva voz, Juliana. Alejandro, muito obrigada, você me surpreende assim. Boa tarde a todos, e eu estou muito atenta a toda essa discussão, assim como o Sandro colocou e todos vocês, é um tema do qual eu tenho muito interesse, não é um tema que eu estude profundamente, mas eu vivo muito perto dessa experiência que o Sandro traz, da ideia da universidade como esse promotor do desenvolvimento regional. Eu vivo no estado do Tocantins, em Palmas, um lugar que foi ter o primeiro curso superior no ano de 1997, então a universidade é recente aqui, nós temos 30 e poucos anos, né? E
E eu acho essa discussão muito importante. E eu não, assim como o Sandro coloca, eu não tenho respostas para isso, mas eu vejo muitas implicações nesse sentido de enxergar a universidade como uma promotora do desenvolvimento regional, para os propósitos que eu, como observadora, e a Maria José me ensinando, distingo para a função da universidade. Então, eu tenho muitas dúvidas, né? Como o próprio Bruno mencionou, como fica essa diretriz de se estabelecer, por exemplo, toda uma reconstrução da universidade no Brasil que houve, por exemplo, a partir do Reúne, né? E toda a ideia do plano de Bolonha na Europa, ligada à questão da mobilidade estudantil e a sua relação com o território. Até que ponto não associar, né, essas dimensões ecológica, cultural, social, econômica, no próprio fazer, na própria função da universidade nesse contexto, né? Eu fico imaginando aqui, eu trabalho no curso de engenharia agronômica. Eu tenho dificuldade de falar em neoliberalismo, capitalismo, socialismo, mas como não pensar num curso de engenharia agronômica para um contexto regional que é praticamente fundado na agricultura, né? E, enfim, obrigada, Alejandro, por me provocar e por eu ter tido essa oportunidade de me expressar nesse grupo que tem tantos colegas, amigos, pessoas que eu admiro muito. Obrigada. Obrigado, Julián. Ahora sí, Ricardo Barrera. Gracias. Bueno, realmente se ha puesto muy interesante estas conversaciones. Antes que nada, bueno, agradecerle muchísimo a Sandro que aceptó el reto y confirmó lo que yo sospechaba, que no era que Sandro había estudiado Universidad y Territorio, sino que lo había practicado a lo largo de toda su carrera universitaria y toda su docencia. Él trabaja en el territorio. Entonces yo sabía que él tenía, digamos, la semilla necesaria para esto y bueno, no solo no me defraudaste, sino que superaste ampliamente las expectativas, Sandro. Esa es la primera cosa. La otra es todas estas cuestiones que salieron respecto a lo virtual, lo presencial y demás. Y a mí se me ocurrió hacer un isomorfismo sistémico. Los estudiantes que provienen de otros lugares, igual que los docentes que provienen de otros lugares, son como los emigrantes que recibimos en un territorio. Emigran, la gente emigra. En estos tiempos a veces hay migraciones muy dramáticas, pero siempre hay migraciones. Y las migraciones hacen a la dinámica cultural de cualquier sitio y de cualquier población. Eso es así y eso es así en la universidad. En todo caso, yo siempre lamenté en aquellas universidades que no reciben estudiantes de fuera de su comunidad o que no reciben docentes de afuera, porque es en ese intercambio, en ese proceso, como dicen los antropólogos, de aculturación mutua, en la cual se reconoce y se mejoran mutuamente, más allá de los propósitos que tengan. Pues son dos fenómenos que se dan, algunos conscientes y otros que no se dan conscientemente. Me estoy metiendo, perdón, en terreno de Tina, pero bueno, ella me va a disculpar, de Tina y de María José. Pero bueno, y la otra cosa interesante que salte en esto, y perdonen que digregue un poco, es que estamos teniendo una hermosa clase
de portugués para los, digamos, que hablamos español, y de español para los que hablan portugués. Y eso no menos, y eso es parte de este proceso en el cual nos vamos mezclando y vamos mejorando nuestras relaciones. Y es parte de lo que necesita la universidad, justamente ese recorrerse a sí misma y encontrarse que puede ser que haya nacido con un determinado propósito, puede ser que la tenga clara durante algún momento, pero eso va siendo dinámico, porque la sociedad es dinámica y en esa dinámica necesitan permanentemente ajustes mutuos. En todo caso, lo peligroso es cuando la universidad se olvida de irse ajustando a lo que le está demandando la sociedad, así como que la sociedad pierda el contacto con la universidad, ¿sí? Es mutuo, es un enriquecimiento mutuo o es una pérdida mutua, según cómo se dé. En todo caso, estos diálogos, estas conversaciones, posiblemente, si para algo nos puede servir, es justamente para tomar noción de las necesidades que tenemos de permanentemente cuestionarnos, de permanentemente atender a esas demandas y ofertas. Yo como, digamos, los contadores somos primos hermanos de los economistas y tenemos muchos de sus defectos. Uno de los problemas que tenemos con respecto a las ofertas de la universidad es que se trabaja desde la oferta y no se trabaja, y se trabaja muy poco desde la demanda. Entonces, como planteó muy bien Eva, un conjunto de docentes más o menos iluminados y más o menos ilustrados dicen esto es lo que se necesita y arman una carrera o una diplomatura o un curso o lo que sea, ¿sí? Y pocas veces se arma al revés. A veces ocurre, pero no es lo común. Y eso es parte digamos, de defectos que tenemos que tratar de ir corrigiendo, ¿sí? Y bueno, y me gustó mucho la distinción que hizo Sandro y que de alguna manera quedó marcada en la conversación respecto a las características de las universidades norteamericanas, inglesas, francesas, etcétera, respecto a las latinoamericanas, que tenemos unas particularidades que se dan justamente porque la América Latina es una América de mestizaje, de fuerte mestizaje y de fuertes influencias migratorias. Y eso es una riqueza, ¿sí? Pero esa es una riqueza en tanto sepamos utilizarla y para mejorarnos. Así que bueno, muito obrigado. Gracias, Ricardo. Tina. Bueno, muchas gracias. Vuelvo a estar muy agradecida, esta vez especialmente con Sandro, por esta provocación que comparto con Ricardo. Es un privilegio contar con un grupo donde se pueda reflexionar en profundidad como lo estamos haciendo. Así que muchas gracias por eso a Elabdis y especialmente hoy a Sandro. Esta provocación me llevó a hacerme otras preguntas, que son si estas preguntas de para qué sirve la universidad se puede hacer extensa a para qué sirve la educación. Porque la universidad no es más que una instancia del sistema educativo. Y hoy el conjunto del sistema educativo se está preguntando si se tiene que reformular en esa dinámica que describía recién Ricardo. La existencia de Internet y la existencia de la globalización ha puesto, no en pregunta, en crisis toda la educación, y la universidad no es más que parte del sistema educativo. Y si bien es cierto que hay enormes diferencias de las universidades en todo el mundo, y también hay diferencias de los otros niveles educativos en todo el mundo, lamentablemente conservan los mismos vicios. El primero es no preguntarse, como estamos haciendo nosotros, ¿para qué educamos?
El segundo gran vicio es la desarticulación de los sistemas educativos. Hasta tal punto, acá se habló de creencias y de distinciones, que a nosotros mismos, que somos educadores y educadores de nivel superior, se nos invisibiliza que esta pregunta no es solo propia de la universidad, sino que a la universidad llegan los mismos vicios que a toda la educación, y los mismos interrogantes que a toda la educación. Y yo me preguntaba si, gracias a este esfuerzo reflexivo en conjunto, podrían surgir algunos emergentes, que a mí se me ocurrieron hipotetizar, porque estoy pensando con ustedes. Si la educación en general y la universidad en particular se proponen objetivos universales, no importa dónde esté la universidad, ni en qué territorio, ni dónde enseña el docente, ni dónde estudia el estudiante. Porque si los objetivos universales son, como plantea Moren, crear ciudadanos por el bien común, como decías vos, Sandro, ciudadanos comprometidos con el momento histórico que están viviendo, ciudadanos protagonistas, ciudadanos que han sido instrumentados en trabajar en equipos, pero trabajar en equipos en función de preguntas y necesidades del medio en el que nacieron, desde los niños de jardín que van a la panadería a ver cómo funciona, hasta los universitarios que se plantean un odontólogo qué servicio odontológico necesita una tribu que vive en el Amazonas y qué servicio odontológico necesita un ciudadano de una urbe. No importa dónde esté si se hace la pregunta. ¿Dónde va a ejercer? Porque como decía Ricardo, un profesional puede ejercer hoy en un lugar y mañana en otro, pero si lleva la pregunta, si ya la educación le inyectó la pregunta de que su profesión es al servicio de los otros, lo va a hacer, va a tratar de conocer ese territorio, va a tratar de conocer esa universidad, porque ese es el sentido de su formación. Entonces, una educación para el bien común, una educación con identidad terrenal, una educación formada para enfrentar la incertidumbre, una educación multicultural, una educación multidisciplinaria. Si nosotros arribamos a la universidad con este formateo como ciudadanos, va a estar claro. Les voy a contar una anécdota. Hace poco me llega la noticia que en una provincia del interior de nuestro país, en Misiones, un profesor de física produjo el milagro de motivar a sus alumnos y a enamorarlos con la física. Hasta el punto que los estudiantes le pedían que les dé clase los sábados, cosa que el profesor hizo. Eso se convirtió en un semillero de apasionados por la física que se fueron de Misiones a Balseiro, a Bariloche, al otro extremo del país, a desarrollarse como universitarios en física. O sea, esta desterritorialización de la que estamos hablando, y esta cosa que planteaba Bruno, que yo también me la había preguntado muchas veces en relación al destino de las universidades tal como la conocemos, qué pasa con la hibridación, qué pasa con la formación online, ¿no? Esta experiencia que estamos haciendo nosotros de fertilizarnos mutuamente a través de la web, y que la estamos haciendo seguramente todos nosotros en otros grupos, en los que trabajamos sin un territorio como lo entendíamos antes, porque nosotros tenemos un territorio, ojito, nuestro territorio son nuestra identidad sistémica, por ejemplo, que nos lleva a reunirnos
y a valorar el pensar juntos. Entonces, volviendo al tema de para qué sirve la universidad. La educación tiene que tener esta pregunta tiene que tener un metanivel, que es para qué sirve la educación. Porque si nosotros nos contestamos esta pregunta, está claro para qué sirve la universidad. La universidad tiene que continuar formando esos ciudadanos volcados hacia el mundo, no importa si en el norte, en el sur, en el este o en el oeste, y no importa qué disciplina elijo yo, si sé trabajar con otros, porque los problemas del mundo son todos complejos, y eso responde a la pregunta de otro compañero que preguntó por la ecología. Los problemas ecológicos no se resuelven desde una profesión. Los problemas que acucian al mundo hoy son todos problemas complejos. Y si no aprendemos a trabajar con otros, estamos en el horno. Bueno, eso pensaba. Y muchas gracias. Muchas gracias, Tina. Sandro, creo que se vamos cerrando, ¿cierto? No veo más Perdão? nadie con la mano alzada. Total que você fala. Bom, eu não tenho muito o que comentar, eu concordo com a Tina, eu acho que a pergunta de fundo seguramente é essa, para que serve a educação, não é? É que talvez a universidade, né, talvez, eu não sei, encapsule, ela traga para si muitas dessas questões que a Tina acabou de comentar, e razão pela qual talvez surja essa pergunta restrita à universidade, mas certamente temos que ir para o meta-nível, como a Tina comentou. Não tenho muito o que dizer, estou de acordo. Bien. Bueno, vamos cerrando, supongo. Quiero primero agradecer a Sandro, a Ricardo, Alejandro. y agradecer a todos. Un momentito. Alejandro. Elizabeth, la mano arriba, cuéntame. Bueno, para mí es un gusto estar de vuelta con ustedes, ya con algunos me conozco, ¿sí? Y yo lo escuchaba, traté de leer lo que escribió Sandro, me costó, pero bueno, cuando uno tiene imaginación va poniendo las palabras precisas. Así que iba imaginándome lo que quería decir, ¿sí? Y yo los escucho, yo doy clase en el secundario, turno noche, en el día, chicos de la técnica, ya último año. Y también paso por la universidad. Pero nos olvidamos a veces ese quiebre que hay entre universidad y los otros ciclos educativos. Hablamos de territorialidad, pero el otro queda fuera, ¿no? Y yo tengo serios problemas en este momento, justamente, porque como doy último año, yo los intento preparar para esa salida afuera a la sociedad, incorporarse a un mundo laboral. Y el otro día una alumna me dice, profe, usted no me da preguntas, no me da cuestionarios. Y yo me río y le digo, ¿tu vida es un cuestionario? Y me queda mirando. La vida no es un cuestionario, le digo. La vida la vamos haciendo conforme vamos caminando. Y que a veces se nos hace fácil, a veces se nos hace difícil. Pero yo creo, intento por lo menos, que mis estudiantes puedan continuar, y si no continúan una carrera terciaria, que realmente puedan desenvolverse con las herramientas que nos da toda esta otra etapa que hemos transitado, porque no transitamos solamente la primaria, que ya desde entrada tampoco lo preparan para el secundario. Termina un secundario, tampoco se prepara para una universidad. Llega a la universidad, se sienten fracasados. Y yo estoy cansada de decirle a los chicos, no se sientan fracasados. Es un abismo, las tres etapas, entre un espacio y el otro. Entonces, ya hablaban sobre lo virtual, porque estoy escuchando todo lo que pude captar en mi cabecita, ¿no? Y lo virtual muchas veces también lo rechazamos. Pero yo me puse a pensar,
¿quiénes son los clientes? Y los clientes son los estudiantes, son los de afuera de la universidad. ¿Por qué eligen lo virtual? ¿Y por qué el otro elige lo presencial? ¿O por qué el otro elige lo híbrido? ¿No? La combinación de los dos. Y yo muchas veces le pregunto a mis compañeros, que muchos han terminado las carreras universitarias en universidades privadas, y les pregunto, ¿por qué eligieron esto y no terminamos en la que comenzamos? ¿Y por qué es más rápido? ¿Por qué es más accesible? Las universidades, por lo menos acá en la zona, no está preparada para trabajar si no es presencial, ¿sí? Y para personas grandes tampoco está preparada. O sea, es como que es solamente para jóvenes. Y muchas veces hay personas adultas que por su historia de vida no pudieron terminar su carrera, pero quieren seguir. Pero no estamos preparados, no está preparada para todo eso. Entonces, ¿qué inclusión estamos hablando? ¿Incluimos jóvenes? ¿Incluimos adultos? ¿O hacemos una inclusión total? Yo creería que la inclusión debiera ser para todos. No importa si comenzaste a los 15, a los 20 años, si comenzaste a los 50 o si comenzaste a los 70. Porque muchas veces por nuestras historias de vida no se puede comenzar antes, sino que esperamos etapas de la vida en la cual estamos más tranquilos, donde podemos prestar más atención, donde incluso nuestro entendimiento es diferente, porque nuestra historia de vida nos va preparando y nos va haciendo, abriendo un panorama que nosotros a los 20 no lo teníamos. Entonces, y está muy buena todas estas discusiones, a mí me encantan. Hacía rato a veces con Barrera nos juntamos y hablamos a ciertas temas, ¿sí? Y debieran de haber más espacio, incluso no solamente para nosotros que somos un núcleo, estos espacios de debate debieran hacerse en otros ámbitos también, que abriría a lo mejor otros, ¿cómo decirte? Otras. Te perdimos, Elizabeth. Creo que perdimos a Elizabeth. Bien, les comentaba que, bueno, varios se han despedido ya. Dante se despidió. Ricardo señala la nota de quienes vayan a viajar a Ushuaia. Por acá, les recuerdo que Ushuaia están las conversaciones y están el APDIS. El APDIS va a ser el 19 y el 20 de octubre. Ahí pronto le estaremos comentando cómo vamos a adelantar el proceso, porque el APDIS va a tener una versión híbrida esta vez, por razones de fuerza mayor. Nosotros queríamos apegarnos a la presencialidad absoluta, pero no fue posible. Pero vamos a apelar al carácter híbrido, pero con presencialidad también, obviamente presencialidad y virtualidad. Lamentablemente Elizabeth se desconectó. Yo siempre les digo que el enlace que se comparte del APDIS lo pueden hacer llegar a sus distintas redes académicas para que involucren a otras personas que consideren que puedan participar de esta actividad. ¿Eva tiene levantado la mano o se está despidiendo, Eva? No, yo lo que quería simplemente dar un gracias enorme, porque me parece que si podemos reunir todas las preguntas que surgieron de todo este grupo, creo que el ELABDIS y conversaciones va a ser muy rico, porque me parece que la provocación en el espacio en el cual nos encontramos es volver a las preguntas. Esas preguntas que a veces no nos atrevemos a hacer y que me parece que rompen y producen una posibilidad de una bifurcación de lo que significa vivir en este mundo de incertidumbre y en la co-creación de probablemente nuevas formas organizacionales. Nada, quería simplemente
compartir la emoción. Muchas gracias, Eva. Yo quiero agradecer públicamente a Ricardo Barrera, que estuvo detrás de la convocatoria que hicimos este año, el apoyo de Ricardo Barrera y Ricardo Frías. Y bueno, espero vernos presencialmente a quienes podamos vernos en Ushuaia dentro de un poco más de un mes. Y si no, virtualmente también estaremos tratando de conectarnos con ustedes. Estamos pensando algunas otras conversaciones posterior al evento de Ushuaia. Ahí estamos haciendo algunas conversaciones con algunas personas que nos parece interesante escucharlas. Y bueno, nada, bienvenido, bienvenidas y muchísimas gracias por su presencia y por su participación. Obrigado, Sandro. Obrigado a vocês. Tchau. Chao. Claro.